Paz do Senhor, meus irmãos, queridos, podeis assentar. Eu, quando cheguei no templo hoje, cheguei um pouco mais cedo, eu disse para Deus: Senhor, me permita ser ousado. Senhor, se o Senhor confirmar a Tua palavra, faz com que os hinos falem daquilo que nós vamos falar. Pedi a Deus licença para ser ousado nessa oração e fiz esse pedido a Deus. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, e julga você mesmo se Deus confirmou ou não esta minha oração. Mateus capítulo 6, versículo de número 10, só a parte A do versículo. Mateus 6, versículo 10, apenas a parte A do versículo, uma única frase. Diz assim a palavra de Deus: venha o teu reino. Esta é a mensagem, irmãos. Venha o teu reino. Desde o primeiro hino, nós falamos acerca da volta de Cristo. O salmo lido, na mensagem que foi lida aqui pelo irmão Samuel Ramos, falou de Cristo, deste rei. E a única coisa que quero falar esta noite é acerca deste rei. Existe um livro bastante conhecido entre os jovens, de um autor bastante conhecido também do público em geral, Clive Staples Lewis, ou C.S. Lewis. O livro é Crônicas de Nárnia. Quem já ouviu falar, diga amém. No primeiro livro da série, O Sobrinho do Mago, há um leão chamado Aslan que inicia Nárnia. C.S. Lewis era um dos maiores teólogos de todo o século XX. E este leão, Aslan, começa a criar Nárnia a partir de uma canção. Inteligente, C.S. Lewis estava fazendo um paralelo entre Deus criando o universo e este leão, Aslan, era Cristo. Durante toda a sua narrativa em Crônicas de Nárnia, ele fala sobre um leão que se sacrifica para que a humanidade possa ter de novo o status de filhos de Adão para reis de Nárnia, ou participantes do reino de Deus. Quem não sabia disso, agora está sabendo. Leia Crônicas de Nárnia de novo, com outros olhos. E essa história dita e cantada pelo leão é uma história que começa no Gênesis e chega no versículo que lemos. A história da Bíblia é uma história que conta a história de um rei que tinha um reino belo sendo criado, que criou um reino belo, um jardim maravilhoso. A primeira lição de hebraico que eu recebi foi de um judeu. Ele me disse uma coisa que eu não tenho como confirmar, mas como ele é judeu, eu vou dar crédito a ele. Ele era benjaminita, da tribo de Benjamim. Gente boa demais. E ele, quando começou a me ensinar os caracteres hebraicos, ele me ensinou os caracteres consonantais. E depois começou a me ensinar os sinais massoréticos, que seriam as vogais. E eu dizia para ele: mas o que significa esses pequenos sinais no meio dessas consoantes do hebraico? O hebraico é esquisito, lido da esquerda para a direita. E aí, da direita para a esquerda. Aí ele me disse: olha, esses sinais são as vogais, mas também são notas musicais. Porque a Bíblia não é lida, ela é cantada. Ela é uma música inteira. E aí, quando ele me disse isso, eu fiquei encantado. E quando eu li Crônicas de Nárnia, vendo um leão cantando para que Nárnia se criasse, eu falei: olha só, e não é que é verdade? Deus cantou para criar o universo, será? O importante de saber é que este rei estava amando aquilo que estava fazendo. Deixa eu te contar essa história, eu vou ser rápido, prometo.
E este rei, cantando e contando essa história, criou um homem e uma mulher, e os chamou para ser corregentes, para serem administradores, para fazer parte deste reino, numa posição de oficialato. Este rei, quando terminou a sua criação, diz Gênesis, capítulo 1, versículo 26, capítulo 1, versículo 31, que tudo era muito bom. No verso 26, ele cria o homem e ordena que tenham domínio sobre peixes, animais, sobre toda a terra. Esse rei chama ao homem e à mulher para fazer parte do reino dele, em uma posição superior. Vocês vão dominar, participar comigo do domínio deste reino que eu estou criando, que eu estou implantando. Mas os homens, o homem e a mulher, não conseguiu obedecer a Deus e permanecer nessa posição até o fim. Eles se rebelaram, o reino se rebelou. Deram ouvido a uma serpente que fez uma promessa para eles. Não ouviram a voz do rei, mas ouviram a voz de uma serpente. E a serpente disse para eles: e vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:4. Vocês serão como deuses. E a ambição e o orgulho subiu no coração de Eva e depois subiu no coração de Adão. E eles quiseram não só ser corregentes de Deus na terra, mas decidiram ser o próprio Deus. E aí, por causa deste orgulho, eles caem. E o reino se rebela. E tudo vai por água abaixo. É uma rebelião no reino. E o rei se entristece. Se entristece tanto que quando ele entra no jardim, ele procura: Adão, onde você está? E Adão está escondido, porque rebelde se esconde. E ele, entristecido, expulsa os rebeldes. E o reino está corrompido. E a humanidade inteira se corrompe. E a criação começa a gerar espinhos e abrolhos. E os animais começam a ficar selvagens, porque o reino está em rebelião. E o rei está triste. Mas o rei não foi pego de surpresa. Apocalipse capítulo 18, versículo 3. Diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O rei não foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano preparado para essa redenção. E ele expulsa os rebeldes. E esses rebeldes se perdem e o reino se corrompe. Mais tarde, Deus chama um homem. Eu preciso pular na história. Deus chama um homem para constituir um povo, para que, quem sabe assim, daquele povo ele formasse um reino dentro do reino, e aí ele pudesse reconquistar o seu espaço, e reconquistar o reino que estava caído. E ele chama um homem, Abraão, separa-o de sua parentela, e constitui dele uma nação, Israel. Faz a ele promessas, e diz para ele: olha, você será uma bênção. Seja você uma bênção. E ele faz promessas a Abraão. Mas Abraão também não consegue, através do seu povo, reconquistar este reino para esse rei. Diz a promessa a Abraão, em Gênesis 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou fazer um povo de você e reconquistar o meu reino. Mas Abraão não consegue. Israel fica no Egito, preso, por mais de 400 anos. Deus ainda insiste e leva um libertador, retira Israel e faz promessas. Moisés, tira o meu povo, porque eu vou levá-los a uma terra prometida. Vou firmar alianças com ele e eu vou reconquistar o meu reino. Eu não fui pego de surpresa no jardim do Éden. Está tudo dentro do meu plano. Israel passa a ser reconhecido pelas nações, porque de Israel virá a redenção para toda a criação perdida. Mas o próprio Israel, assim como Adão,
não dá conta, também se rebela. Deus manda juízes, eles se consertam. O juiz morre, eles se rebelam. Deus manda outro juiz, eles se consertam. Passa o tempo, o juiz morre, eles se rebelam. Quando chega em 1 Samuel, o povo é tão teimoso, que eles dizem para Samuel: não queremos mais o governo de Deus. Eu não aceito mais este rei. Porque até aquele momento Samuel assume uma posição de sacerdote, rei e profeta, e Deus passa a ser o rei do povo. Vou reconquistar o meu reino. Porém o povo se rebela. E diz em 1 Samuel 8:5: prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as demais nações. Não aceito mais ser esse rei, eu quero ser igual a todo mundo. Não aceito que Deus seja o meu rei, eu quero ser igual a todo mundo. E o problema nosso é querer ser igual a todo mundo. Somos chamados para ser diferentes. Temos um rei diferente. Nossos costumes são diferentes, nosso linguajar é diferente, tudo em nós é diferente, porque temos um outro rei. Não é o mesmo rei deste mundo, nós temos um outro rei. Somos um outro povo. E aí esse povo não reconhece esse rei e se rebela também. Poxa vida, irmão Júnior, essa história está parecendo uma novela. O povo não quer aceitar esse rei, e esse rei é Deus. Mas esse rei sabe o que faz. Todo mundo sabe que finalmente existe um povo a quem Deus chama pelo nome. E no tempo certo, Paulo diz, na plenitude do tempo, Deus promove um novo êxodo. Deus promove a inauguração de um reino. Não enviando mais um libertador humano. Não mandando mais um juiz ou qualquer profeta. Ele começa a sinalizar. Primeiro promete a Davi. Primeiro promete a Eva. De ti, da tua semente. Da tua semente. Haverá inimizade com a semente da serpente. Ela lhe pisará a cabeça. A serpente lhe morderá o calcanhar. Depois promete ainda a Davi, olha, da tua semente virá um. Promete a Moisés antes ainda, olha, haverá um outro profeta ainda, maior do que tu. Deus começa a sinalizar que na plenitude do tempo, Ele vai mandar alguém. Quando chega a plenitude do tempo, diz o apóstolo João, que havia um homem que sai gritando. João 1,6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O que ele veio fazer? Gritar. Ele veio anunciar que o reino estava chegando. E aí, toda a sua resposta sempre era que o reino estava chegando. Quando perguntaram a João, João, é você o profeta? É você o alvo de todas as promessas que vemos no Pentateuco, que vemos nos profetas maiores e nos profetas menores? João disse, não. João 1:26-27. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele ainda avisa, eu batizo com água, no versículo 26. Mas está um já tem um entre vós, a quem não conheceis. Este é aquele que vem após mim, mas que é antes de mim. E ele grita, e João é o gritador, e ele grita, se arrependam, porque o reino está próximo. Pois bem, quando Jesus aparece para ser batizado, João grita de novo. O português, ele tem uma deficiência para traduzir as coisas em algumas línguas, e o grego é muito forte. Então, quando João vê Jesus, é como se ele tivesse parecendo aquele cara que fica com as luzinhas sinalizando para o avião. Ele começa a balançar os braços. Eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu estou falando. Ele está anunciando, ele está gritando, ei, o reino está próximo, e tem ele, está vindo aí. Escutou o Espírito falar no teu coração? Está vindo aí, está vindo aí. Jesus aparece, é batizado, levado no deserto, tentado por Satanás.
A serpente faz a mesma coisa que fez com Adão. Tenta Jesus. Vai lá, prova para mim que você é o Filho de Deus. Faz a mesma tentação que fez com o primeiro Adão. Mas o segundo Adão, diferente do primeiro Adão, não peca. O primeiro Adão diz: afasta-te, Satanás. O primeiro Adão não cede à tentação. O primeiro Adão não morde o fruto proibido. O segundo Adão, esse que é tentado por Satanás, Jesus, vence Satanás na tentação. E quando ele sai da tentação, em Mateus capítulo 4, ele começa a dizer, versículo 13 de Mateus 4, a partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos. Olha a diferença do que João disse. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O reino está chegado, e o reino sou eu. É o rei que se apresenta para começar a ganhar de volta o seu reino destruído. Jesus se apresenta, ele chegou, pisou na terra para avisar que agora ele ia tomar posse daquilo que era dele por direito. E aí ele começa primeiro vencendo Satanás, mas depois ele começa a vencer tudo e todos. Jesus transforma água em vinho para mostrar que ele é rei sobre a matéria, sobre os corpos, sobre as moléculas. Ele cura doenças e ressuscita mortos para mostrar que ele é rei sobre a vida e sobre a morte. Ele acalma ventos e tempestades e os mares para demonstrar que ele tem domínio. Ele é rei sobre toda a natureza e toda a criação. Jesus, ele expulsa demônios para demonstrar que não há hoste espiritual que fique de pé diante do nome dele. Jesus invade a terra, pisa na terra para dizer: o rei chegou. Eu vim para tomar posse daquilo que é meu. Matam Jesus, mas como eu disse no começo, Deus não foi pego de surpresa, fazia parte do plano. Colocam ele sobre uma cruz. Colocam ele em uma cruz. Ele sofre uma morte terrível. Pilatos, sem saber, é usado por Deus, porque coloca uma placa em cima daquela cruz. E naquela placa estavam em 3 línguas o seguinte dizer: Jesus, o Rei. Jesus, o Rei. Estava escrito nas 3 línguas principais que circulavam pelo mundo. Estava escrito em hebraico, em grego, em latim. Se um judeu passasse por lá, ele leria em hebraico: Jesus, Rei. Se um grego passasse por lá e olhasse para aquela placa, leria: Jesus, Rei. E se um romano passasse por lá e olhasse para aquela placa, ele ia ver: Jesus, Rei. Nas 3 principais línguas que circulavam pelo mundo, estava escrito quem ele era: Jesus, Rei. E a morte não pôde segurá-lo, porque o que é a morte para segurar um rei? Irmãos, a cruz foi escândalo no começo, mas a cruz é símbolo de vitória para nós, porque ele não ficou na cruz, a cruz ficou vazia. No 3º dia ele ressuscita para mostrar que é rei sobre a vida e sobre a morte. Nem a morte pôde contê-lo, é o que Pedro diz em Atos 2, 24, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte não consegue segurar o rei. E aí, finalmente, o rei sobe aos céus, dizendo aos seus filhos: todo poder já é me dado. Todo poder já é me dado, nos céus e na terra. Mas sabe o lindo disso? Para aí. Sabe o lindo dessa história? É que antes de ir, ele junta um povo. Ele junta alguns. E ele diz para os discípulos: eis que vos dou poder. E agora, vocês vão fazer o que eu estava fazendo. Vão anunciar o reino. Vão dizer que o rei chegou. E vão espalhar para todo mundo que eu estou tomando aquilo que é meu.
Então diga até os confins da terra, sejam minhas testemunhas, avisando para aqueles que são crédulos, para aqueles que são incrédulos: expulsai os demônios, curai os enfermos, profetizai, falai línguas estranhas, porque o rei está vindo, o reino chegou, e eu vou tomar posse de novo daquilo que é meu. E ele nos comissionou também. A partir de Atos 2, o Espírito Santo vem para exatamente comissionar a mim e a você, para fazer o papel de representante deste rei, representante deste reino, para espalhar por toda a terra que não existe mais somente um reino decaído, que o mundo jaz no maligno, mas que já existe um reino sendo implantado nesta terra, e este reino cresce, cresce, cresce para a honra e glória do rei. E um dia, esse reino vem de uma vez por todas. Quando Jesus chama os seus discípulos e vai ensiná-los a orar, ele diz: orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, 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 venha o teu reino. É assim que a gente tem que pedir. A gente tem que parar de fazer oração automática. A gente tem que parar de olhar para as coisas que a Bíblia diz de forma banal. A Bíblia está anunciando com letras garrafais: o rei está voltando, o reino está implantado, e de uma vez por todas ele será inaugurado na terra. E ele já deu amostras e provas disso. O reino será estabelecido. Ele entregou para João uma visão. Seu discípulo mais amado entregou para João uma visão, em que ele viu o rei aparecendo. Eu vou terminar aqui. Apocalipse 19, 11 a 16. Ele mostra um rei chegando. E sabe como é que é esse rei? Esse rei aparece vestido de branco. Esse rei vem sobre um cavalo branco. Ele é chamado justo e verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo. Sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Ele está vestido com veste banhada de sangue, e o seu nome será chamado a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus seguem esse rei. Da sua boca sai uma espada afiada, e ele vem identificado lá no versículo 16, como ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito. Qual que é o nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este rei está voltando, irmãos. Este rei está voltando. Fazemos parte deste reino, e este rei está voltando. Não se assuste com o que está acontecendo. É a criação já gemendo, porque o rei está voltando. E o rei vem, o rei vem, e o rei vem para levar os seus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos orar? Quem faz parte do reino, fica de pé. Entendeu sua participação nessa história? Entendeu essa história? Entendeu a participação sua nessa história? Então ora a Deus e pede para o rei vir. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Deus, glorificando o teu nome e pedindo e orando a ti: venha o teu reino. Estamos cansados já de ver a terra padecer. Estamos cansados de choro. Estamos cansados de lamento. Estamos cansados de luto. Queremos sorrir vendo o rei chegar. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, abre, rasga os céus e nos ensina a clamar todos os dias: venha ao teu reino. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, e prepara-nos para a tua chegada. Que o teu reino esteja pronto para te receber, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O rei está voltando. O rei está voltando.
A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando.